Estamos de volta, viu, gente? Estamos aqui batendo um papo com o Tim aqui. Ele é a primeira vez que está vindo em nossos estúdios. Já achei que já era a segunda, viu? Não. Mas é a primeira. Tim, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso horário, tudo bem? Boa tarde, Neurisaldo. Tudo bem, amigo? Graças ao bom Deus. Amém, amém. Tim, hoje vamos falar das comemorações. São 38 anos de existência dessa instituição tão importante, né? Aqui para Ceaba, mas também para Chapada Diamantina. Afinal, despertou, né, para os chapadeiros a existência do sindicato aqui de Ceaba para outras regiões. E conversando contigo agora, fora do ar, você me falou, Neurisaldo, 38 anos. E assim, eu me lembro mais ou menos dessa fase. E quando você falou 38 anos, eu achei que era até mais, porque eu achei que era mais menino. Eu lembro quando Nestor ia para Salvador, e as minhas maiores lembranças são ele trazendo um disco de Leandro Leonardo, né? Que eu gostava, Leandro Leonardo, Beto Barbosa, Chitãozinho e Chororó e alguns cobertores, que Salvador era longe demais, né? Parecia que você estava indo para outro país quando você ia daqui para Salvador. Mas são 38 anos. Tim, começando aí o mês, né, de comemoração para essa data tão importante, como eu disse, que é das comemorações dos 38 anos de existência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Ceabra. E a gente vai ter uma programação bastante interessante, né? Boa tarde mais uma vez e seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde mais uma vez, Neurisaldo Sobrinho. Boa tarde aos ouvintes, né, do jornal aqui do meio-dia, Chapada News, né? Boa tarde especial aos trabalhadores rurais, aos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Parabenizar pelo trabalho, né? Esse jornal é muito importante. Esse trabalho que você faz aqui é muito importante para o nosso município. Obrigado, Tim. Para a nossa Chapada, para o nosso estado e, por que não, para o nosso país, né? Então, meu amigo, é o seguinte, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está no mês de aniversário, né? O sindicato ele foi fundado em 19 de abril de 1986 por um guerreiro, né? Não é porque ele é seu pai, mas foi quem teve a iniciativa de correr atrás, andar pelas zonas rurais, atrás dos trabalhadores rurais, pessoas que realmente também se interessavam pela criação, pela fundação desse sindicato. Graças a ele e ao nosso bom Deus, houve êxito, né? Hoje o sindicato é uma realidade, desde a época da fundação. Tudo se inicia engatinhando, né? Devagar, mas vai crescendo. E hoje é um sindicato forte, é um sindicato que luta pela agricultura familiar, é um sindicato que busca as políticas públicas para os trabalhadores rurais, para os agricultores. É um sindicato que a gente costuma, eu como presidente, né, como representante da entidade, eu costumo dizer que ele é o assessor do trabalhador rural. Assessor do trabalhador, assessor perfeito, do trabalhador, né? rural. Porque o trabalhador rural é aquela pessoa que está lá na zona rural produzindo, plantando o seu alimento para a sua própria subsistência e também para alimentar a cidade, né? O nosso estado. E é muito importante que esse trabalhador rural tenha uma entidade que olha por ele, né? E que está de braços dados com ele, que tenha uma sede aqui à disposição para recebê-lo e procurar realizar suas necessidades. É muito importante. Para quem está em casa nos acompanhando e não entende muito, eu já conversei com várias pessoas e há 15, 20 anos atrás, eu me lembro que o pessoal achava que ia se aposentar automaticamente por morar aqui no interior, né? Tinha muita gente que pensava isso. Não, mora em Ceabra, quando chegar a minha época de aposentar, não é bem assim. Você tem que entender que você tem que ter uma vida na zona rural, né? Uma história ali de trabalho rural, né? Passa pra gente um pouquinho, para aqueles que não entendem, principalmente para os mais novatos, né? Da importância do sindicato, principalmente naquele período passado, que hoje a gente tem, você fala de assessoria, que é o sindicato. Se hoje o sindicato já presta uma assessoria, né, para aqueles que são associados, imagine há 20 anos atrás, um exemplo. Não vou buscar 30 anos atrás, não. Vamos há 20, há 30 anos atrás, que as pessoas não tinham advento da rede social, não tinham seu filho, que às vezes você está ouvindo a gente, ouvindo o jornal aí, não, eu tô aqui na roça, daqui a pouco tô indo ali ver os gados, tô indo ver alguma coisa, o rádio chega até você, né? E há tempos atrás, o rádio que chegava pra gente era Rádio Nacional, era Rádio Globo, e raramente tratava
naquilo que a gente pensa, né? Era Record, que raramente tratava naquilo que era falar para o homem do campo. Você não tinha quem falava para o homem do campo. Você não tinha a orientação e o auxílio do seu neto, porque hoje o neto está na rede social, está estudando. Naquela época, para você estudar era um trabalho surdo, difícil, né? Para você sair ali de uma matinha, do Morro Redondo, do Angico, né? Para vir para uma escola na cidade era quase impossível. Era impossível. Né? Eram os escolhidos que iriam, porque tinha que trabalhar, tinha que dar o sustento. Nem todos tinham aposentadoria. Eu me lembro, minha mãe contando a história, ela falando, a nossa vida melhorou depois que um irmão morreu em São Paulo, né? Que a aposentadoria dele veio aqui, porque você não tinha isso, você tinha que viver com o que tinha na roça, isso, né? Então passa um pouquinho, para aqueles que não entendem o quanto é importante, o quanto foi importante, principalmente no passado. Neurisaldo, eu costumo dizer que o meu diploma é o cabo da enxada. Eu costumo dizer que na época que eu era um adolescente, um jovem, o meu pai dizia que nós não precisávamos de estudo, que a gente precisava trabalhar para a nossa sobrevivência, né? E isso era claro, né? Isso Meninos, era real, era para real. desse negócio de estudo, o negócio é trabalhar. Isso. Tanto é que o máximo que eu consegui estudar, que não foi fácil, até a 5ª série. E que não foi fácil. Não foi fácil. E muito difícil. Eu costumo dizer que a entidade sindical, fundada em 1986, ela é muito importante para o trabalhador rural. Porque é esses movimentos sindical, é a FETAG, é a CONTAG, é o Polo Sindical que conseguiu tornar real muitas políticas públicas para o trabalhador rural. Tanto é que a aposentadoria rural, a gente chama de segurado especial. Não foi um presente do governo para os trabalhadores rurais. Foi uma luta desse movimento. Tanto é que na última reforma da Previdência Social, no último governo federal, onde eles queriam mexer na aposentadoria rural, nós, todos os sindicatos da Chapada, fomos a Brasília, visitamos os gabinetes dos deputados, dos senadores, explicamos para eles a realidade da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais, a dificuldade deles, e que é um povo que sofre muito. É porque as leis também eram feitas pelos homens da cidade, isso, né? Era de Salvador, ia para Brasília, era de São Paulo, e não entendiam a realidade de quem estava na roça, né? Ia para a roça passear ou pedir voto. Isso. Esses representantes, esses deputados das grandes metrópoles, eles não sabem a realidade do trabalhador rural. Muitos deles não conheciam a nossa realidade. E depois da nossa visita em Brasília, aí eles não mexeram nos trabalhadores rurais, na aposentadoria do trabalhador rural. Ela manteve a mulher com 55 anos de idade e o homem com 60. E foi muito importante o movimento sindical, Neurisaldo, porque o segurado especial, que é o trabalhador rural, a Previdência Social ela chama de segurado especial. É porque esse trabalhador, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem fundo de garantia, ele não tem 40% de aviso na sua rescisão contratual. Ele não tem a segurança que um trabalhador de carteira assinada tem. Ele não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, ele não tem horário. Tem trabalhador rural que vai para a roça às 5 horas da manhã e chega às 7 horas da noite. Então esse pessoal tem que ser considerado especial. Então eles precisam sim de uma assessoria de um sindicato, da entidade como sindicato. Não basta, respondendo a sua pergunta, não basta você dizer eu sou um trabalhador rural. Você precisa ter um histórico de um trabalhador rural. E esse histórico, ele é ajudado com que o trabalhador rural adquira ele através do sindicato. Você precisa ter o CNIS rural, você precisa ter uma DAP, que hoje a gente chama de CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Hoje, quando o trabalhador rural pede um benefício na Previdência Social, esse análise desse benefício ele é feito com base no banco de dados do governo, no banco de dados do governo federal, como bancos de dados da Receita Federal, como bancos de dados do CNIS, como bancos de dados do CadÚnico, como bancos de dados da CAF, da DAP. E o trabalhador rural que não procura o sindicato, que acha que é só completar a idade, quando ele completa realmente a idade, que ele tem direito à sua aposentadoria rural, tem alguns que tem muita dificuldade em conseguir, porque ele ficou trabalhando e não procurou a entidade para se organizar com o documento. E aí tem uma grande dificuldade. E tem muitas pessoas que acham que falar que é rural já basta, não basta. Você tem que comprovar.
Você tem que apresentar documentação. Certidão eleitoral, que é o cadastro da Justiça Eleitoral, você tem que estar votando num povoado rural. Ela tem que dizer que você é um agricultor. O sindicato ele é um apoio para isso, né? A nossa orientação é que essas pessoas venham nos procurar para que nós ajudamos essas pessoas a se organizar. Porque não adianta eu ser um trabalhador rural, uma roça lá na minha comunidade que é Mata dos Mendes, e eu estar votando aqui no Centro Educacional de Ceaba, estar votando na área urbana. Na hora de eu apresentar a minha certidão eleitoral, ela não vai dizer que eu sou da roça. Não adianta eu ter vergonha de colocar num cadastro de uma ficha médica de um posto de saúde ou de um hospital, eu ter vergonha de dizer que eu sou um trabalhador rural. Aí eu vou botar aqui, boto uma outra profissão. Quando eu precisar de realmente comprovar a minha profissão de trabalhador rural, seria esses documentos que iriam me ajudar. Então, o trabalhador rural precisa estar muito atento a isso e nos procurar. Principalmente, Neurosvaldo Sobrinho, a CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é um documento que abre as portas para as políticas públicas do trabalhador rural. Eu costumo dizer que a CAF é a identidade do trabalhador rural. O trabalhador rural que nunca emitiu uma CAF, nunca procurou a entidade sindical ou a Bahia-Té aqui no nosso município para que tire essa CAF, que é a antiga DAP. Enquanto ele não fizer isso, ele automaticamente não consegue provar realmente que é um trabalhador rural. Perfeito. É muito difícil, você entendeu? Muito bem. Vamos falar rapidinho sobre o evento. Por que eu estou falando de falar rapidinho? Porque a gente vai voltar novamente antes do evento acontecer, né? Para a gente estar falando com um pouquinho mais de pompa. Esse evento de 38 anos vai ser comemorado que dia, Tim? E a gente está com a programação para o dia 21 de abril. 21, explica para a gente como é que vai ser essa programação. A gente programou para essa data porque é um feriado, né? E é um feriado, um dia de domingo. E o sindicato, Neurosvaldo Sobrinho, a gente tem uma meta da seguinte forma. Nós administramos a entidade com dinheiro do associado. Uhum. É um recurso próprio do sindicato. A gente não recebe R$1 de prefeitura, não recebe R$1 de governo do estado e nem R$1 de governo federal. A gente vive do recurso da mensalidade. Então, a gente faz 2 reuniões ordinárias por ano. A primeira reunião do ano sempre é em abril. Essa reunião é para prestar conta de todo o recurso, a receita e as despesas do ano anterior. No caso, essa reunião do dia 21 de abril que a gente vai fazer, a gente vai aproveitar e fazer a prestação de conta do ano 2023. E nessa mesma reunião a gente vai fazer comemoração do aniversário de 38 anos do sindicato. A gente quer contar a história do sindicato, o primeiro presidente, que foi o seu pai, Nestor Alves Barbosa, a dificuldade que ele teve e a luta que não foi fácil, o histórico do sindicato até a data de hoje, quem passou pelo sindicato como presidente, quem é o atual presidente, de que forma foi fundado o sindicato, de que forma viveu esse sindicato nos seus 10 anos, nos seus 15 anos e agora com 38 anos. Então, dia 21 de abril, a gente está com essa programação de uma reunião e essa comemoração. A gente está com programação para o Sítio Aliança, né, ali na entrada do Velame, e a gente deixa aqui o convite a todos os associados do sindicato, que é quem segura a entidade de pé, né? É o dono da festa, né? É o dono da festa. A gente também estende o convite a todos os trabalhadores rurais do município e convidar você, claro, a sua presença. Estaremos lá. Será muito importante para a gente, que é a família do primeiro presidente do sindicato. E convidar aquele que quiser comparecer também, a porta está aberta, estamos lá à disposição. Perfeito, tá aí, gente, dia 21 de abril. 21 de abril, que é um domingo, é um dia tradicionalmente, né, quer dizer, como você bem disse, são 2 reuniões extraordinárias, né, durante o ano. Reunião mesmo durante o ano. Do ano são 2 e vai aproveitar essa data para fazer um conjunto e fazer a festa também, né, comemorar. Comemoração do aniversário da entidade de 38 anos. 38 anos de existência, a existência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Ceabra. Recebemos o seu presidente atual, que é o Tim, e como eu bem disse, né, a gente mais próximo, o Tim vai estar aqui novamente para a gente estar reforçando esse convite. Isso, é um dia que a gente quer fazer esse papel social, né,
E uma confraternização também, né, Tio? Confraternização. E passar o dia lá, né? Conversando, tomando um suco, tomando uma cervejinha também, né? Trocando as ideias, né? Atualizando, revendo os amigos. Ouvindo uma música, a gente vai levar aí um cantor, alguém para fazer a festa lá pra gente. E estamos lá na luta. É um momento para comemorar. 38 anos de festa e essa festa vai acontecer agora. Isso mesmo. Perfeito. Estamos aí. Gente, ó, obrigado pela audiência, pela paciência, pela credibilidade depositada em nossa equipe.